Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que vocês vão estar vendo, assistindo essa aula, mas estamos aqui em mais uma segunda-feira de encontro não presencial. A situação que a gente vive é uma situação sem precedentes. Eu gostaria de reiterar o que a gente já está vendo aí de indicação da própria Organização Mundial de Saúde, o nosso Ministério da Saúde, de se pudermos, devemos ficar em casa. É por isso que a gente está tomando essas medidas de transmitir o conteúdo para vocês através de vídeos, de podcast, enfim. Mas, reitero, não vamos ter prejuízo. No final das contas, a matéria ela vai ser transmitida. A aula de hoje é sobre interpretação constitucional. Vamos recapitular o caminho que a gente vem percorrendo, certo? Então, veja, nos nossos encontros presenciais, a gente fez uma apresentação do que seria uma Constituição Federal, vimos o histórico das Constituições Federais no Brasil, e aí a gente teve, na última segunda-feira, uma aula não presencial, foi através de áudio. Eu espero, eu acredito que todos vocês tenham assistido, tenham ouvido a aula e tenham feito a atividade. Nessa aula, a gente discutiu aqueles primeiros artigos da Constituição Federal, quais são os objetivos, quais são os fundamentos da nossa Constituição. Falamos um pouquinho sobre a teoria da tripartição dos poderes, de Montesquieu. Discutimos como é que o Brasil se posiciona no direito internacional. Então, a gente fez um balanço geral daqueles primeiros artigos da nossa Constituição Federal. Se vocês tivessem a curiosidade, se tiveram a curiosidade, vocês vão ver que, seguindo, além dos artigos que a gente leu, a gente tem mais embaixo na Constituição, a partir do artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais, eles vão ser objeto de nosso estudo, mas um pouquinho mais para frente. A gente vai dar um pause, vai pausar um pouquinho nossa leitura, nosso acompanhamento da Constituição Federal e vamos falar um pouquinho de assuntos mais de ordem propedêutica, isto é, vamos nos preparar antes de começar a discutir a Constituição propriamente. A gente vai falar um pouquinho, então, hoje sobre como interpretar esses artigos a partir do artigo 5º da Constituição Federal. A gente vai ver como revelar o sentido, revelar o conteúdo que está ali por trás daquele texto. É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Nossa disciplina Teoria Geral do Direito Constitucional, portanto, vamos falar especificamente sobre a interpretação da Constituição Federal de 88. A gente tem diversos métodos de interpretação. Veja só, deixa eu fazer só uma ressalva antes. Vocês ainda vão pagar uma disciplina chamada de hermenêutica jurídica. O que seria hermenêutica jurídica? O que é esse nome? O que significa isso? Hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes. Lembra da mitologia grega? Vocês gostam das histórias dos mitos gregos? Eu particularmente gosto bastante. E um dos deuses gregos é Hermes. Quem consegue lembrar quem é Hermes ou o que Hermes faz? Hermes é o mensageiro dos deuses. O trabalho dele é fazer com que as mensagens da Terra e do Olimpo elas sejam transmitidas. É trazer as mensagens da Terra para o Olimpo e do Olimpo para a Terra. É por causa disso, é por causa dessa metáfora que a gente utiliza o termo Hermes, ou o deus Hermes, para compor essa ciência da interpretação do direito. Hermenêutica jurídica é a ciência da interpretação jurídica. É o campo do conhecimento dentro das ciências sociais em que a gente vai produzir conhecimento acerca da interpretação. Isto é, nosso trabalho na hermenêutica jurídica é tentar revelar qual é o sentido que o legislador deu ao publicar aquela lei. Qual é o sentido daquela lei? Hermenêutica jurídica, portanto, é a ciência, é o campo da ciência que tenta revelar os sentidos dos atos normativos. Vocês vão ter uma disciplina que fala especificamente sobre isso, mas como nossa tarefa ela é eminente, a gente precisa já dominar alguns desses conceitos imediatamente. Então, a gente vai falar sobre alguns métodos de interpretação, com a ressalva de que vocês ainda vão discutir de maneira muito mais aprofundada interpretação numa disciplina que é só de interpretação.
Tá claro isso para todo mundo? Então, o que a gente vai ter hoje aqui é uma apresentação geral, superficial, para que vocês consigam tomar pé, para que vocês tomem mais ou menos, para que vocês dominem mais ou menos o mínimo de conhecimento para conseguirem interpretar a Constituição Federal. Mas o conhecimento efetivo vem no momento posterior. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a hermenêutica ela propõe diversos métodos diferentes de interpretar o mesmo texto constitucional, isto é, não tem um jeito só de revelar aquele sentido daquele determinado artigo da Constituição ou de um artigo de uma lei. Tem várias propostas diferentes, tem vários métodos diferentes, ok? A gente vai ver alguns desses principais métodos. Primeiro deles, o método jurídico ou o método da hermenêutica clássica. Seria o método principal, o mais importante, o mais utilizado. A ideia por trás desse método é de que, veja, a Constituição Federal, apesar de ser uma lei fundamental, uma lei que vai inaugurar uma ordem jurídica, que vai regulamentar todo um Estado, é uma lei. E como lei, deve ser interpretada como as demais leis. Então, a ideia por trás do método hermenêutico clássico, do método jurídico, é que a Constituição Federal ela é essencialmente uma lei e, como tal, ela deve ser interpretada seguindo as mesmas regras tradicionais da hermenêutica, as mesmas regras tradicionais de interpretação. Isto é, da mesma forma que eu interpreto uma lei ordinária, uma lei complementar, eu devo interpretar também a Constituição. Faz sentido isso para vocês? A Constituição é lei, vai ser interpretada como as outras leis. Como é que se interpreta, então, as outras leis? É isso que vocês podem estar se perguntando. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Veja, a gente entende que o legislador, na hora que ele publica uma lei, ou o constituinte, o legislador constituinte, quando ele publica a Constituição, ele está colocando ali o sentido de maneira mais clara possível do que é que ele se propõe. Mas uma vez o texto publicado, ele passa a ser letra morta, ele não tem vida, não tem ninguém, nenhum deles, dos legisladores constituintes, está ali dizendo para a gente, dando sentido. É nosso trabalho reconstruir o sentido daquele texto que é escrito. Se está escrito, ele está ali, no papel, ele não tem mais vida, ele não é mais latente. Então, por causa disso, a gente tem diversos métodos interpretativos diferentes. O primeiro deles seria o método da interpretação literal. O que seria a interpretação literal? A primeira forma de interpretar uma lei ou uma Constituição Federal é entendendo literalmente, gramaticalmente, o que aquele texto está dizendo para a gente. Então, eu vou ler o texto e eu vou entender quais são os termos que estão sendo utilizados e qual é o sentido. O sentido em termos de dicionário mesmo. O que é que o dicionário diz que é o significado deste termo? Interpretação literal é entender literalmente, ipsis literis, o que é que o conteúdo do que está escrito significa para mim. Só que nem sempre, simplesmente abrir o dicionário e entender o sentido das palavras vai ser suficiente para fazer essa reconstrução da norma que eu estou querendo interpretar. Às vezes eu tenho que fazer uma interpretação chamada de interpretação lógica. O que seria a interpretação lógica? A interpretação lógica é entender que eu tenho que dar sentido para esse texto, não como algo isolado, por assim dizer, mas como parte de um sistema. Essa norma não existe por si só. Ela é um dos artigos que compõe um texto constitucional que tem 250 artigos. Tem que ter lógica, uma coisa com a outra, elas têm que se concatenar, por assim dizer. Além disso, a gente tem também a interpretação histórica, que seria... ficou separado, mas o tópico é um só. Interpretação histórica. Eu tenho que entender que do momento em que esta lei foi publicada até o momento de hoje, muita coisa aconteceu. Pode ser que várias situações extremas tenham mudado a forma de pensar da sociedade. Pode ser que naturalmente a história fez um percurso em que aquela norma não faz mais sentido, por assim dizer. É entender que desde 88 até 2020 a história aconteceu, os fatos históricos aconteceram, as coisas mudaram e pode ser que essa norma ela tenha que mudar junto com os fatos. Interpretação teleológica é partir do princípio de que
aquela norma jurídica, ela tem uma finalidade social, ela é pensada com um propósito, e eu tenho que assegurar esse interesse coletivo, esse interesse social, para fazer com que essa norma ela produza os seus efeitos. Mais do que aplicar o texto normativo do jeito que está gramaticalmente imposto, eu tenho que me preocupar em qual é a finalidade, qual é o propósito. Quando o legislador pensou aquela norma, qual era o bem jurídico que ele desejava proteger, qual era a finalidade social daquela norma. Isso deve ser levado em consideração ao aplicá-la hoje. Além disso, eu tenho que entender a gênese dos conceitos. Essa seria a interpretação genética. Eu tenho que entender de onde vêm aqueles termos, de onde vêm aquelas palavras que estão sendo utilizadas naquele determinado texto. Vejam só, tá abstrato, não tá? Um monte de definição assim apresentada. Vamos pegar um exemplo em que a gente consegue aplicar cada um desses métodos interpretativos. Eu não sei se a gente chegou a discutir isso em sala, mas quero que vocês respondam aí, de casa mesmo. Adultério é crime? Adultério. Manter um relacionamento extraconjugal se você se comprometeu com um relacionamento monogâmico. Quando você é, portanto, adúltero. Isso é um crime? Vejam só. A rigor, o adultério ele é imoral. Ele não é compatível com os valores da nossa sociedade. E quando você se compromete com um relacionamento monogâmico, você está dizendo para aquela pessoa que você só vai ter um relacionamento amoroso com aquela pessoa, única e exclusivamente. Então, o adultério, ele é, antes de tudo, algo a ser evitado. Ele é imoral, mas ele é ilegal e ele é um crime. Ele está tipificado no Código Penal. Porque, vejam, para ser crime, tem que estar tipificado, isto é, tem que estar disciplinado num Código Penal ou numa lei de ordem penal como crime. O adultério é crime? Hoje não, mas até 2005 era. O adultério estava colocado como tipo penal no Código Penal de 1940. O nosso Código Penal é o Código Penal de 1940. Esse Código Penal, ele sofreu uma reformulação em 2005 através de uma lei, e essa lei retirou do Código Penal o crime de adultério, mas até 2005 o adultério era crime. Pergunto para vocês já conheceram alguém que foi adúltero? Pode ser que a resposta seja positiva, não pode? Mas eu faço outra pergunta para vocês. Vocês já conheceram alguém que foi adúltero e sofreu pena restritiva de liberdade em razão deste adultério? Aí a resposta pode ser um pouquinho diferente. Não pode? Veja, o adultério, por mais que imoral, ele é amplamente praticado, eu ousaria dizer. Mas ainda assim eu não conheço ninguém, desde que eu me entendo por gente, principalmente desde que eu comecei a estudar direito, que foi preso pelo crime de adultério, apesar de ter sido revogado em 2005, em 2004, em 2003, em 2002, não havia ninguém na prisão no Brasil pelo crime de adultério. Por quê? Vejam só, vamos aplicar os métodos interpretativos para explicar o que é que acontecia nesse caso específico. Qual seria a interpretação literal? A interpretação literal é de que, olha, se você foi vítima do crime de adultério, isto é, se o seu cônjuge, se a sua esposa ou se o seu esposo foi adúltero com você, você poderia então oferecer uma queixa-crime, a polícia iria investigar, produzir provas e apresentar para a promotoria ia fazer uma denúncia e aí então haveria execução criminal. Seria essa a interpretação literal. Eu estou pegando exatamente o que diz o texto da lei. É crime o adultério. Então, eu posso fazer todo o procedimento criminal por causa disso. Mas tem lógica isso? Vamos lá. Esse crime de adultério, ele, dentro da sistemática do nosso direito, ele faz sentido você colocar uma pessoa na prisão por causa de uma conduta que fere um interesse que é muito particular e pouco público. E mais, vamos fazer uma interpretação histórica? Lá em 1940, pode ser que os valores da sociedade seriam valores que diriam, poxa, o adultério é um valor que deve ser amplamente protegido. Para a proteção da família, nós não devemos incentivar. Mas hoje em dia, com a independência do campo do público e do privado, quando as pessoas entendem que não existe um interesse público nas relações que são tipicamente privadas. Lembra que a gente falou sobre essa diferenciação de público e privado, não falamos? Será que existe hoje, depois de toda essa persecução histórica, um interesse público de punir algo que é tão privado? Acredito que não. Pessoal, eu vou dividir essa aula em duas partes, então a gente vai encerrar isso aqui agora e a gente retoma no próximo vídeo.